Oi, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas ao Sou Social, o nosso programa que aquece o coração. E hoje é um dia muito, muito especial para o Sou Social. Quem que nós estamos recebendo aqui hoje? David Souza, idealizador do grupo Médicos do Sorriso, que está completando nesse ano quase 20 anos, quase assim naquela época da juventude entrando para a maturidade. Nós vamos conversar com ele um pouquinho sobre essa trajetória desse trabalho maravilhoso. E nós estamos recebendo também aqui o escritor Fernando Bin. Ele vai ser o encarregado de contar as histórias do grupo Médicos do Sorriso em um livro que daqui a pouquinho já vai estar na tua mão. Muito bem-vindos, rapazes. Oi, vamos nos divertir hoje aqui. Vamos sim. Então, a gente diz bom dia, boa tarde, boa noite, ou os três. Porque três, o pessoal vai assistir em vários momentos. Exato. Então. Até estávamos conversando, eu e o Fernando, nos bastidores sobre essa era tecnológica e tal. E o Fernando, não sei se eu digo, além de escritor, é psicólogo e além disso é escritor, ou é um psicólogo, escritor, ou vice-versa. Mas, enfim, né? Ele tem sempre umas explicações, assim, bem... Adoro interessantes, assim, umas reflexões. Vamos tentar trazer tudo isso para essa nossa conversa de hoje. Perfeito. Então, em primeiro lugar, Davi, obrigada pela tua presença. É uma verdadeira honra para a gente contar contigo aqui nessa mesa. Vamos conversar um pouquinho sobre esses quase 20 anos do Médicos do Sorriso. Como é que começou? Como é que teve a ideia? Como que as coisas foram se desenvolvendo até vocês chegarem hoje aqui com esse nome constituído, com gente querendo patrociná-los e ajudá-los nessa trajetória? Então, primeiro um prazer estar aqui com vocês, Obrigada. Todos que estão assistindo. Obrigado pelo espaço, né, também, porque a gente tem um espaço para falar de cultura e para Caxias, região, estado, Brasil e mundo, né, porque hoje a gente falando de tecnologia, a gente tem acesso ao mundo inteiro, né, e na palma da mão, né, o que é o melhor. Enfim, o projeto ele nasce, né, de uma experiência que eu tive com 14 anos dentro de um hospital, do Hospital Pompeia, onde eu fui diagnosticado com encefalite, né? Quem não sabe, encefalite é uma inflamação na membrana que envolve o cérebro. E tudo se explica, né? Agora tu entende. Não é de graça, né? Tu entende. Vai lá, psicólogo. Exatamente. Mas ela deixa... ela é uma doença que se você estudar, ela tem várias sequelas que deixa... eu ainda não descobri a minha, será que já? Mas eu tenho que marcar uma consulta. Enfim, e nessa minha internação, abreviando a história, eu fiquei internado com duas figuras, assim, eu estava no leito do meio, na minha direita tinha o Metralha, na esquerda o Chico. E essas duas pessoas, assim, principalmente o Chico, transformaram aquele ambiente hospitalar. O Chico era um palhaço de carteirinha sem saber que era um palhaço. Ele tinha um espírito. Depois, eu estudando palhaço, eu o identifiquei, tipo, cara, o Chico era o palhaço da história. E ele contava piada, de noite ele juntava todos os pacientes para ele fazer um stand-up comedy de piadas. Ele tinha, assim, uma variedade de piadas, de histórias, assim. E era um rapaz jovem, ele tinha 33 anos na época. Estava ali fazendo uma sessão de exames para descobrir o que ele tinha, que até então eles não descobriam, porque ele ficava com fome e dava náuseas. Esse era o problema dele. Mas esse cara mudou minha vida. Esse cara, numa das medicações que eu fazia, que era muito dolorida, ele começou a me tirar a atenção. E eu comecei a dar risada dele. E o Metralha ajudando, né? Os dois aprontando. E eu comecei a dar risada, gargalhada. Vamos fazer um corte. 14 anos em 88, nós hoje seríamos uma criança de 7 anos nos tempos de hoje, tá? Certo, entendi. Porque hoje uma criança de 14 anos já não é mais a criança que nós éramos com 14. É verdade. Né? Então a gente tem que dar esse espaço. A gente ainda era muito criança, né? Com 14 anos. E eu comecei a dar gargalhada e falei para a enfermeira, tá, pode fazer medicação, que hoje eu tô corajoso.
era muito doído mesmo, assim. É como se entrasse álcool puro nas veias. E aí elas me olharam e disseram, Davi, a gente já fez a medicação. Eu disse, ué, mas como é que eu não senti dor hoje? Tu estava tão entretido de se divertindo com o Chico e com o Metralha que tu nem notou. E depois, todos os dias, eles tinham que estar na minha frente fazendo palhaçada para eu não sentir dor. Então, e aí eles tiveram que criar um repertório para que até eu dispensar a medicação. Então, todos os dias eles criavam. A partir disso, que eu tive a primeira noção que o riso, ele é um analgésico. O riso, ele libera endorfina, ele libera uma carga de energia que serve como um anestésico para a alma. E fui fazer a minha vida andou, já estava fazendo teatro, e um dia descobri que tinha terapia de vidas passadas. Aí fui numa terapeuta, e aí ela me falou assim, contei essa história e no caminho, olha as coincidências, no caminho eu encontro um pôster dos Doutores da Alegria, com 40 palhaços de jaleco. E ali eu disse, puxa, eu já tinha visto isso aqui e tal, sabia, mas é possível. E levei. E aí eu mostrei para ela, disse, Davi, tu precisa fazer um negócio que nem esse, porque o que o Chico fez não é diferente do que esses palhaços fazem também lá em São Paulo. E ela disse, tu não precisa de fazer tratamento, fazer vidas passadas, tu precisa fazer esse projeto. Vidas presentes. Eu saí deste encontro e fui montar. Aí fui pesquisar palhaço, porque eu sempre tive a consciência, para fazer palhaço não é só colocar um nariz e dizer, eu sou palhaço. Fiz muito isso fazendo animação infantil, né, para ganhar dinheiro, para me virar também com as minhas contas. Mas eu sabia que era mais profundo. E aí eu comecei a estudar, até que eu descobri a Ana Vu, que é uma mestra em palhaço. Ela é doutora em palhaço de hospital. Trouxemos ela de São Paulo. Ela deu um curso de 80 horas. Uau. De segunda a sábado. Tu imagina 80 horas em uma semana. Então foi um curso muito puxado, assim. Intenso, assim. Foi o primeiro curso de clown de Caxias do Sul, da história da cidade. Olha que legal, assim. Isso era que ano? 2003. 2003 teve o primeiro curso de palhaço em Caxias do Sul. Dá para te entender isso, assim. E aí aquilo transformou. Em fevereiro de 2014, na Festa da Uva, nós lançamos o Grupo Médico do Sorriso. Eu e a Ana, não a Ana Vu, e sim a Ana Fux, que também era filha da filha de palhaço da Ana Vu. E a Ana veio de Porto Alegre para Caxias. Não, estava morando em Caxias, e aí nós montamos o projeto. E a partir dali o projeto começou. Muito bem. Então, esse é um corte. Este é um corte porque eu quero ouvir o psicólogo. Que ele entra também nessa história, tá? Olha só. Então, bom, vocês se acertem aí na narrativa, mas o que eu quero saber do psicólogo a partir da tua história no hospital com o Metralha e o Chico, e aquela injeção que não doeu, né? Que maravilha! E como você se sentiu envolvido por aquela narrativa, as piadas, o riso. Nós, me parece, é uma percepção, né? Também lidei bastante com jovens ao longo de 30 anos, porque fui professora de universidade e aí as pessoas chegavam 20 anos, 17. Então, a partir disso, eu te faço uma pergunta. Parece que a gente está tão sério, difícil rir, difícil trazer o imaginário para aquilo que a gente chama de real. Como é que se consegue isso? A gente consegue atingir todas as pessoas? Será que era porque era o Davi que já estava mais pronto para receber as piadas do Chico e do Metralha, para se envolver com isso? Fala um pouquinho a respeito da nossa sociedade hoje, a partir da tua visão, antes de falar do livro. Tá certo. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Fico muito feliz de participar desse momento. É sempre muito bom tá junto com o Davi. A gente sempre tem trocas, seja do âmbito pessoal, profissional, a gente sempre tem umas conversas muito legais. E quando o Davi fala que o trabalho dos médicos serviu de anestésico, eu me permito até um aprofundamento em relação a isso, porque o anestésico, ele vai te impedir de sentir.
né? Quando a gente fala de um trabalho lúdico, um trabalho de hiperconexão com o humano, a gente está fazendo, não é que não vai sentir algo que realmente é bom, né? Então, existe esse trabalho, principalmente quando a gente fala de um momento atual, e eu não vou ser hipócrita aqui de dizer, porque os remédios... Não, os remédios têm toda a sua função extremamente válida. Se a gente tem um prolongamento de vida, né? Se a gente tem uma qualidade de vida até a velhice, é graças a isso também. Mas o remédio acaba servindo também em alguns momentos para a gente fingir que essa realidade não está acontecendo, né? E quando existe um trabalho dos médicos do sorriso, ou trabalho como o Davi teve acesso naquela época, esse trabalho serve para se conectar com esse lúdico, né? E que esse lúdico quebra um pouco essa barreira dessas mazelas que a gente vive no dia a dia. E aí quando tu comenta, será que o Davi estava preparado para receber aquilo? Isso. É muito interessante, e para isso eu vou fazer um caminho inverso. Na psicologia, a gente fala que o trauma, ele não acontece necessariamente quando a gente tem uma experiência traumática, mas quando a gente significa aquela experiência. Por exemplo, alguma criança que passou por algum evento traumático durante a infância, essa criança não necessariamente vai criar um trauma a partir daquele momento, mas ela vai crescer, ela vai entender, cara, então o que eu vivi foi aquilo. E aí, a partir do momento que tu dá um significado para aquele momento, aquilo pode se configurar em um trauma, né? Quando a gente fala que o Davi teve essa experiência positiva, e é por isso que eu fiz esse caminho inverso, daqui a pouco aquilo ficou dentro dele, né? Ok, foi uma experiência boa, né? Essas pessoas fizeram parte da minha vida. Quando aquilo ecoou num outro cartaz, quando aquilo teve um significado na vida dele, ele disse, cara, então foi isso? Que aconteceu. Então vamos dar aqui uma licença poética, né? Esse trauma positivo se configurou e disse, cara, isso eu vou levar como para mim, então. A partir disso, eu vou significar essa realidade a partir da experiência que eu vivi, né? Então, não necessariamente o Davi estava preparado para receber aquilo naquele momento e para dar uma relevância para aquilo, mas aquilo ficou guardado. E ficou guardado num pontinho em que chegou um start, uma epifania de algum outro momento que... Quantas pessoas vão ter acesso a um cartaz do Doutores da Alegria? Quantos nós... E não só necessariamente em relação a isso, mas em relação a qualquer coisa que a gente pode ter contato, e aquilo não vai significar nada. E aí quando tu vê aquela pessoa que teve aquela ideia genial, aí tu diz assim... Cara, como é que eu nunca pensei nisso antes? Porque não bateu, né? Aquilo não teve um significado dentro da tua narrativa, dentro da tua história. E foi isso que aconteceu, tenho certeza, com os médicos. E aí, não querendo entrar aqui, mas já dando uma pinceladinha, é por isso que dentro do livro eu estou brincando com a ideia de que esses médicos do sorriso também foi um processo de gestação. É verdade, né? Que lindo! Uhum. Sim, eu estava pensando, assim, até na conexão do Médicos do Sorriso com o livro. Ai, vai ser difícil contar tanta história. Uhum. Quantas páginas bíblicas vai ter esse livro? E aí... Não sei. Como é que você resolveu isso, Fernando? Na verdade, eu... Tá resolvendo. Antes da gente entrar no ar aqui, eu tava com uma nota mental e disse assim, cara, até eu terminar o livro, eu não posso mais ver o Davi. Porque toda vez que eu vejo o Davi vem com uma história boa, e aí eu disse, cara, isso vai legal pro livro, mas eu não posso mais colocar histórias dentro do livro, né? É natural, a gente tem umas construções ainda para elaborar e tudo mais, mas se eu continuar encontrando o Davi continuar vindo com essas histórias, não, uma vez a gente entrou e aí, não posso mais, a gente tem um número limitado, Davi, por favor, me respeita. Essa que eu contei fora do ar, tu não sabia. Não sabia, exato, é isso que eu tô falando. No ar? Vamos daqui a pouquinho, porque são 20 anos de história, não tem como, né? E são histórias tão emocionantes. Deixa eu só fazer um agradecimento, que a terapeuta da época foi a Marivânia, do Guia de Caxias. Muita gente conhece ela, e a Marivânia, que foi a pessoa que... Então, toda vez que eu encontro ela nos eventos do Guia de Caxias, inclusive agora nas candidatas à Festa da Uva, a gente se encontrou, e mais uma vez eu agradeci porque foi ela, entendeu? Ali foi o gatilho que me levou aonde a gente está hoje, né? Assim. E nesse ano a gente lançou daí o Jonas Piccolo, que hoje é da UEBA. O Jonas Piccolo entrou comigo como ele era, na época ele era publicitário, ele me ajudou nessa elaboração da criação do nome, da criação do layout, e
E depois, em 2006, ele sai, aí nós éramos sócios, daí ele me passa, eu compro a parte dele, e aí eu fico sozinho tocando o projeto, né? Ficamos no Hospital Unimed quase 6 anos, né? Depois do Hospital Unimed, fomos abraçados pelo Hospital Geral, onde estamos até hoje. Então, o projeto, até ele entrar no hospital da Unimed, eu acho que isso é bem importante as pessoas saberem, nós ficamos 2 anos estudando o palhaço de hospital, fazendo treinamento, fazendo pesquisa, antes de entrar para o hospital. Quando a gente entra para o hospital, a gente já está apto a estar dentro de um hospital onde nós já tínhamos um treinamento com a Ana, nós já tínhamos um treinamento com o Ézio, o Ézio Magalhães, que foi dos Doutores da Alegria, veio para Caxias dar um outro treinamento para a gente. A Ana já tinha vindo 3 vezes a Caxias. O Fernando é um dos filhos, né? Depois ele conta um pouco dessa experiência. Então, o projeto ele chega até onde ele está hoje porque teve muita estrutura profissional por trás disso, entendeu? A gente sempre enxergou isso nessa questão profissional mesmo. Então, muita seriedade. Muita seriedade. Tem uma frase do Dr. Lima, da Unimed, Dr. Nelson Lima, é um grande humanista, né, dentro dos médicos que eu conheci, um dos maiores. E um dia ele, falando dos médicos do sorriso, que a gente fazia parte da medicina preventiva da Unimed, ele disse: os médicos do sorriso é a cara alegre de um trabalho sério. Olha aí. E eu uso essa frase sempre assim. Então, os médicos do sorriso é a cara alegre de um trabalho sério. Então, também agradecer esse médico que foi tão importante assim na nossa trajetória também. Uma curiosidade, Davi, a gente sempre pensa assim, o Davi de Souza, o ator Davi. Tu começaste a ser ator pelo Médicos do Sorriso ou já trabalhava com teatro, atuava? Conta um pouquinho essa relação. Então o Davi foi funileiro por 10 anos, aí fui pro quartel, saí do quartel, resolvi seguir carreira. E aí os caras disseram, não tem jeito, né? Eu não tinha jeito para ser militar, né? Mas tentei por causa do meu pai. E daí em 94 e 95 descobri um curso de teatro em Caxias do Sul, o Caras e Bocas, que era do Rodrigo Ribeiro, né? Que ficou muito conhecido na cidade. Comecei com o Rodrigo Ribeiro, foi meu primeiro professor de teatro, até eu desistir do teatro em função do Rodrigo Ribeiro, né? E ele sabe disso. Chegou uma hora que eu disse, não é isso que eu quero para mim, e fui fazer artes plásticas na Ampliato. Porque meu irmão era artista plástico, fazia aula lá, e eu digo, eu vou ser artista plástico porque eu sei desenhar. Fui lá pintar quadro, aprender a fazer escultura, até que um dia eu estou saindo um cartaz. Tem gente teatrando cursos de teatro. Eu digo, de novo isso na minha vida. E eu passava todo dia por aquele cartaz, até que um dia eu tive coragem e liguei. E aí a Zica atendeu, e ela disse, vem aqui conhecer. E um dia eu fui. Juro para vocês, fiquei uma meia hora para ter coragem para bater na porta, porque eu escutava, tinha gente ensaiando uma peça de teatro. E aí eu ia e voltava, será que eu bato? Até que eu tive coragem de bater na porta. Ela pediu para eu entrar e esperar que estava tendo ensaio. Eu sentei e fiquei esperando, até que chegou um momento, ela disse, tu me comentou no telefone que tu fazia teatro, né? Já fez? Eu digo, sim, com o Rodrigo Ribeiro. Ela, tá. E tinha faltado uma atriz que fazia o papel de um senhor italiano. Daí ela disse, tu não quer ler o texto para nós daí onde tu tá? Daí ajuda a gente. Eu disse, não, eu posso ler aí. Ela disse, tá, tudo bem. Eu disse, quem é o personagem? O seu Gaspar, ele é um italiano, um senhor italiano de 70 anos. Eu fui para trás do pano e voltei com o personagem. Eles pararam tudo, ficaram me olhando assim. E eu disse, fiz alguma... Ela disse, não, continua. No final do ensaio eu ganhei o papel, né? Que era Herança, Mulheres e Confusões, o nome do espetáculo. Eu fui o seu Gaspar. A partir dali, minha trajetória dentro da Tem Gente Teatrando durou quase 10 anos também. E depois resolvi seguir meu caminho e trilhar Os Médicos do Sorriso foi logo após eu sair da Tem Gente Teatrando, né, e iniciar minha carreira solo. Foi meu primeiro projeto assim que eu resolvi fazer mesmo como
como desafio, assim, de carreira, porque todo mundo me dizia que era impossível viver da arte, E aí, quando eu lancei o projeto dos Médicos do Sorriso, muita gente disse, não vai funcionar. Aqui em Caxias, tu vai chegar no hospital, o pessoal vai correr contigo, entendeu? Então, eu tive muita gente, muita resistência. E eu disse, não, eu sou um libriano teimoso, eu vou fazer e vou acontecer. E está aqui hoje, 19 anos, mostrando. Então, sou muito grato a Zica, sou muito grato ao Jonas, sou muito grato às pessoas que me ajudaram nessa trajetória, né? Acho que a gratidão, é uma palavra que a gente tem que usar muito mais, né? Assim, então, uma virtude grande. Assim que nasce esse menino. Primeiro curso de teatro com 21 anos, né? Eu tinha a 5ª série somente. O teatro me ajudou, me ensinou que o estudo é muito importante. Voltei a estudar, me formei em teatro, fiz curso técnico em teatro, um superior em artes cênicas pela UCS em Canela. Parabéns, Davi. Então, não parei nunca de estudar, ainda continuo estudando. E aí eu paro e digo, puxa, eu não sei nada ainda. E o teatro, ele te cobra isso. Quanto mais tu sabe, menos tu sabe. Acho que existe uma frase assim, né? Sim, existe. Acho que agora existe. Então, foi assim que esse menino entrou para esse mundo. Assim. Muito bem. E você, Fernando? Como é que se conectou com o Davi? Antes, quando a gente estava subindo aqui pelo elevador, eu perguntei por que o Fernando, o escritor, exatamente assim, dos 20 anos do livro. Aí o Davi disse que não tinha jeito. Então, vamos ver, né? A história de vocês dois em algum momento. Houve esse encontro, essa conexão. Como foi? Conta aí. Então, eu sempre, por qualquer viés de não adaptação, vamos dizer assim, a estrutura normal das coisas, eu sempre gostei muito de arte, né? Então, nasci em Santa Catarina, então a gente ouvia muito música sertaneja, todo mundo dizia para meus pais que eles tinham que me levar para o Raul Gil, e aí não me levaram, e eu peguei meu banquinho e saí de mansinho. Então, aconteceu que, por conta dessa sempre necessidade de encontrar alguma forma de expressão artística, de conversar sobre sentimentos, eu acabei na época estudando no Colégio São Carlos e tinha um grupo de teatro lá, né, com o Juliano Calabró, né, com a Ana Weber, e através deles acabei tendo um pouco de contato, né? Acabei me inserindo um pouco dentro do teatro. E o primeiro contato que eu tive com o Davi, a gente estava numa festa que a gente estava comemorando uma apresentação, alguma coisa nesse sentido. A primeira imagem que eu tenho com o Davi, eu contei para ele esses dias, foi ele dizendo, ó, pessoal, eu tô saindo, eu vou deixar uma cerveja aqui para vocês. Aí eu disse, cara, que cara legal, assim, tipo, o cara que ele deu para ver que ele estava super inserido, e eu disse, cara, que legal essa posição dele, assim, tipo, de querer deixar algo, assim. Então, tipo, ele sempre teve esse lance altruísta e de interação com o público. E só que, em contraponto à minha atuação, eu sempre fui um cara muito mais reservado também, né? Eu sempre gostei muito mais das coxias e sempre foi muito mais confortável para mim. Tanto é que em 2004, quando eu fiz o curso, né, de clown, quando eu me tornei então um filho da Ana Vu e irmão também do Davi nesse quesito, eu lembro que eu fui fazer um teste naquela época e para mim aquilo foi frustrante demais, assim, porque eu não conseguia construir uma narrativa. E aí foi muito aquela questão que a gente estava comentando antes, né? Eu via os outros e dizia, cara, por que eu não pensei nisso? Por que eu não fui por esse caminho? Então eu percebi que apesar daquela minha manifestação artística fazer muito sentido dentro de mim, ela fazia sentido dentro de mim e aquela não era a expressão que eu me sentia mais à vontade. E aí, por conta disso, sempre gostei de escrever, sempre gostei de construir esses mundos imaginários dentro de mim. E aí, acabei me encontrando nas poesias, acabei me encontrando nos contos, fui para o romance. Tenho atualmente 3 livros físicos publicados, né? 2, acho que é importante sempre citar, né? 2 publicados, então, pelo Financiarte, aqui de Caxias do Sul. Parabéns. Né? Meu primeiro e meu segundo livro, então, foram por conta dessa lei de incentivo que nós temos aqui na cidade, né? Que é muito importante e que certamente não beneficia só a mim, mas certamente muitos outros artistas, né? Daqui do município. Então, isso que me abriu portas, né, para que aquela vazão que era necessária de expressão artística pudesse vir à tona,
Só que, obviamente, a gente eu sempre brinco que Caxias do Sul parece que falta figurante, né? Porque, por mais que seja uma cidade muito grande, parece que todo mundo se conhece, né? Tu vai fazer Tem protagonista demais. Exato, e aí tu vai conversar com alguém, a pessoa, não, eu te conheço não sei quem, eu fui professor de não sei quem. Aí tu diz assim, meu Deus, cara, parece que falta figurante, porque parece que a gente tá falando de uma cidade pequena. Porque eu acho que por conta das nossas origens aqui na cidade, se tem esse vínculo muito próximo, né? Por mais que seja uma cidade muito grande. E aí sempre tive contato com o Davi. Um dia eu reencontro o Davi, isso lá por 2015, 2016, e o Davi me comenta, agora a gente está com um projeto, estava, né, se reestruturando no caminho pelos médicos, e aí a gente começou a conversar, comecei a participar, fazer algumas partes de relatório e tudo mais. E aí, desde então, 2015, 2016... estou dentro desse meio, um pouco mais ativo, um pouco menos ativo. E aí, quando surgiu a ideia do livro, eu lembro que a gente estava com um projeto ativo. E aí, por coincidência, a pessoa que estava elaborando o projeto veio me trazer a questão. Ela disse assim, a gente está indo atrás de um escritor. E aí eu disse, eu não vou falar que eu sou escritor, não vou me oferecer. Então eu disse que falei com o Davi antes. Ela disse, Davi, eu me coloco à disposição, ficaria orgulhoso, honrado de fazer parte dessa forma do projeto. E o Davi disse, não, mas é tu. Eu não tinha pensado em uma outra pessoa. Em que outro mundo... E eu disse assim, caramba, que confiança, né? Então, isso só reforçou aquela imagem que eu tinha do Davi desde aquele primeiro contato, né? Dizer assim, realmente uma pessoa que... Se eu crescer, eu quero crescer com os que estão à minha volta, né? Ajudar os nossos. É muito bom essa proximidade, esse... Não é respeito que eu queria usar a palavra, mas esse reconhecimento das raízes, né? Desses contatos. Então, eu disse assim, que legal. E aí acabou que essas variáveis, esses encontros de cartazes na rua, que a gente, né? Essas 1000 aleatoriedades que acabam nos levando aos lugares, acabaram permitindo que hoje... a gente tivesse, então, com esse projeto desse livro, que estivesse se encaminhando, estivesse se estruturando. E não é uma estrutura, porque como a gente fala de Médicos do Sorriso, por mais que seja um livro institucional, a gente não vai chegar no meio dele e dizer assim, tudo começou quando... Não, né? Tudo começou quando tudo isso aqui era mato, né? Não, a gente sabe que a gente tem que ter uma liberdade, né, artística dentro de um livro desses. Mas se isso se permitiu acontecer... Dá para chamar de destino, dá para chamar de acaso, dá para chamar de várias variáveis aqui, mas de qualquer forma, o que importa para mim, o que vale para mim é que estamos aqui, né? É que chegamos a esse momento e que tudo, seja o que for, nos permitiu contar essa história, seja o que for, nos permitiu chegar a esse ponto de novos reencontros e cada reencontro nos engrandecendo ainda mais o projeto. Então, é isso aí. A gente também se sente bem honrado em participar dessa história, divulgando essa história. Porque a X-Play, essa empresa, e a X-Play TV, onde a gente está, nessa central de podcast, é exatamente para isso. Nesse mundo assim tão globalizado, a gente voltado, às vezes, para uma mente tecnicista, para aquilo que está acontecendo lá do outro lado do mundo, nos esquecemos de valorizar o local. E é muito importante isso que você falou, né? Crescer com aqueles que estão em torno, ajudar primeiro a nossa comunidade, contar as histórias dessa comunidade, participar, para depois ir galgando, né, outros lugares. Eu estou aqui com um release que foi escrito por uma ex-aluna minha, maravilhosa, minha colega, que está aqui sentadinha ali no cantinho, a Melina Francischetti. Então, eu vou ler uma frase. A história do Médicos do Sorriso passou por mais de 20 instituições de saúde no Rio Grande do Sul e impactou a rotina de atendimento de mais de 70 mil pessoas. De todo esse universo, Davi, conta uma história, porque a gente não tem tempo assim de todas as histórias ou de esmiuçar cada uma delas, mas alguma que te impactou de uma maneira assim muito intensa e que você gostaria de trazer para esse público do podcast hoje. Se puder desligar meu microfone, porque daí eu gostaria de não ouvir, só para não colocar mais essa no livro também. Acho que essa não vou deixar. Não vai deixar. Não, então, porque depois tem uma pergunta para ti de análise e do livro também em cima dessa história. Vamos ver. Então,
Nós temos várias histórias que nos tocaram, várias histórias que de alegria com tristeza, de alegria com uma mistura de vários sentimentos. Poderia te contar duas para mim que são bem fortes e significativas, assim. Então vou numa primeira que foi o nosso início da nossa relação de médico palhaço e paciente palhaço. Foi no corredor do hospital da Unimed, uma maca voando pelo corredor e 2 palhaços acabam multando por excesso de velocidade. Então, esse foi o nosso início da nossa relação. O Roberto Villante, um paciente que nós atendemos ele por, bem dizer, 12 meses no hospital ele ficou. Roberto passou por vários procedimentos, né? E ele ficou paraplégico, então durante esse processo todo com a gente, e criamos uma relação de muita amizade, uma relação de uma parceria muito grande, assim. Eu e ele, nós criamos um vínculo muito grande, assim, de confiança. Então ele via o Chico, Chico, então nós éramos muito amigos, assim. E o Beto chegou um momento que ele não conseguiu mais dar volta nas dores que ele sentia. E o Beto, um dia a psicóloga do hospital me liga, a Adri, Davi, vem aqui, preciso falar contigo no hospital. E eu fui, ela disse, o Beto não quer mais tomar medicação, ele quer deixar esse mundo, ele não quer mais viver. Ele tomou essa decisão e nós não temos o que fazer, porque é uma decisão dele. E ele quer assinar a documentação. E a gente sabe o quanto que ele gosta de ti, o quanto que ele gosta do projeto. A gente precisa muito que tu vai e converse com ele. Lembro que fazia, acho que umas 2 semanas que eu não ia no hospital. Então, eu não tive esse contato com ele mais. E aí, eu me lembro, tinha a palhaça Saracura que foi comigo. Nós fomos na dupla, nos arrumamos. Vamos lá ver o Beto. E quando a gente entrou no quarto, assim, ela foi por primeiro. E ela deu uma paradinha assim e respirou fundo e voltou assim. E disse, aí ela me bateu e disse, eu não consigo, me falou no ouvido e saiu. E eu entrei, daí eu fiquei, daí eu fui lá. O que aconteceu? Ele já não estava mais tomando as medicações, então o Beto, o corpo dele já estava reagindo ao não medicamento, né? E eu chego lá para falar com ele, ele estava para baixo, ele disse, não, Chico, não adianta, eu perdi minha mãe nesse processo, perdi minha esposa, perdi um monte de coisa e eu não tenho mais por que estar vivendo, não tenho mais. As dores são terríveis. E pegou um papelzinho, escrito a caneta, ele disse, olha aí, é assim que eu vou me matar. E ele mostrou um plano de suicídio dele. Eu digo... Estou contando porque as pessoas vão entender a virada dessa história. E eu pego aquilo e eu digo, não, como assim? E eu disse, espera aí que eu vou chamar um cara aí para falar contigo. E tirei o nariz e voltei e disse, Beto, vamos conversar agora de homem para homem. Aí ele disse, cara, não. Eu disse, o que eu faço para te tirar desse mundo? Não tem o que tu faz. E na hora eu pedi, Deus, me dá uma luz, me dá uma luz, me dá uma luz. Tchum. Eu disse, Beto, posso te fazer um convite? Ele disse, pode, mas não adianta, não vai adiantar. Aí eu disse para ele, tu quer ser médico do sorriso? E aí eu me lembro que ele estava virado assim dele. Tá brincando comigo, né? Eu disse, não, é sério, tu quer ser palhaço dos médicos do sorriso? Tu quer fazer parte do nosso grupo? Isso é o que eu mais queria, claro que sim. Sério, Beto, tu quer ser... Tu tá falando sério? Sim. Eu digo, então nós temos um acordo. Para te ser médico do sorriso, tu vai ter que fazer o teu tratamento. Vai ter que... Agora, pode chamar a enfermeira. Sim, então, como é que vai ser? Tal. Eu digo, não, nós vamos te dar um curso de palhaço aqui no hospital e tu vai fazer parte do grupo. Tá, e, gente, ele tava pálido. E ele conta essa história, tá? Legal que ele conta nos 5 anos Nós temos um documentário de 5 anos e nós fomos na casa dele e ele conta essa história da visão dele.
a vida voltou. Ele ficou corado na hora. Aí veio a enfermeira, ninguém entendia o que tinha acontecido. Eu digo, não, ele só vai ser palhaço a partir de agora. Só a única coisa. Só isso. E nós demos um curso para o Beto dentro do hospital, dei um treinamento para ele e ele ia com a gente. Ele era o terceiro palhaço. Enquanto ele estava internado, ele atendeu a gente, assim, ele foi com a gente. E essa história é muito maluca, assim, que ela parece um filme. É verdade. Eu entrando com ele pro curso da Ana Vu, porque ele queria fazer o curso de palhaço, eu entrando com a cadeira de roda, toco o celular dele. E ele vai atender o celular e ele disse, não vou poder fazer o curso. Eu disse, o que foi? Meu sobrinho se acidentou em Farroupilha, eu preciso ir para lá. E ele sai para ir ver o sobrinho dele. E nesse momento a vida dele também dá uma guinada, que é onde ele conhece a esposa atual dele. Então tu olha o destino. Oportunidades para a vida. E estão até hoje juntos. O Beto é um baita mecânico ali em Farroupilha. E nós transformamos a vida dele, ele transformou a nossa. Hoje nós somos amigos, nos falamos pelo WhatsApp, temos uma relação muito próxima. Ele desfilou comigo quando eu fui diretor do Natal Luz de Gramado. O Beto desfilou. Foi a Gramado, fazia parte de uma das alas. Então o Beto hoje é eu tenho certeza que o projeto, ele conta que o projeto fez a diferença na vida dele. Fernando, as pessoas precisam só de um objetivo, ou esse objetivo tem que ser o objetivo que cala, que tem significado? Como é que você analisa isso pra gente? Na minha época de graduação, eu não sei exatamente qual que era a fonte, mas a gente ouviu uma história de um caso de um psicólogo que o paciente mandou uma mensagem para esse psicólogo e disse, eu vou me matar na terça. E o psicólogo, eles assim, cara, na época, eu não lembro se era uma questão de ele se foi pensado, qual que foi a questão, mas ele disse assim, mas por que não na quarta? Ele abriu um questionamento, ele não disse, ele foi muito adiante das possibilidades do que a pessoa imaginaria que poderia vir de resposta. Quando acontece esse tipo de resposta que a pessoa diz assim, cara, mas eu não tinha pensado por esse viés, eu não tinha partido dessa linha de raciocínio. E aí a gente bate de encontro àquela questão que a gente estava falando antes, né? De ter um ouvinte preparado para ouvir aquilo. Certamente o Beto, naquele momento dele de aflição, ele tinha algo dentro dele ali que queria mudar aquilo, por mais que ele não visse alternativas, né? É quando a gente está inserido naquilo e chega alguém de fora e diz assim, tá, mas tu já pensou nisso aqui? Cara, eu nunca pensei nisso. Então, a proposta do Davi fica muito claro que que acendeu uma fagulha daquilo que ele tinha, daquele desejo que existia ali dentro dele. Porque é evidente, dentro da psicologia e dentro de qualquer área humana, social, a gente tem que respeitar o desejo do sujeito. E se o desejo dele é não fazer um tratamento, isso tem que ser respeitado. Mas quando tu diz assim, tá bom, mas tu não quer fazer o tratamento, é teu direito, a tua liberdade, mas se tu fizer parte desse grupo, isso vai te dar um propósito? E se ele dissesse, cara, não vai? Ok, então tudo bem, mas não ecoou em algo que existia ali dentro, né? E aí, fazendo diminuindo o zoom dessa situação, quando tu comenta, né, que já foi 70 mil pessoas beneficiadas, eu lembro de uma história que o Davi contou esse tempo atrás para mim também, que com a minha liberdade também de daqui a pouco alterar um pouco uma coisa ou outra, né? Mas que ele encontrou um médico no corredor do hospital e aí o médico disse, tô estressado, saí de uma cirurgia, todo nervoso, né? Foi tenso, foi complicado. E o Davi começou a fazer massagem nas costas do médico. E aí quando... O Beto? Uhum. Que lindo. Depois vamos colocar essa imagem para a gente conhecer o Beto melhor. Legal demais. Muito e aí quando ele fez massagem nas costas do médico, o médico disse, né, consegui salvar uma vida. E o Davi respondeu, não, tu salvou uma vida e tu salvou uma família, né? E as pessoas que são impactadas naturalmente pelo...
Viu? O celular fala sozinho. É assim, mas vamos lá, não tem problema. Ainda bem que foi algo de boa, né? Então, de qualquer forma, quando... A resposta. O que o médico falou? O médico falou, né, que... eu salvei uma vida. Não, tu salvou uma vida e daqui a pouco tu salvou uma vida de uma família e daqui a pouco e aí, né, todas as pessoas que vão ser impactadas por essa vida que foi salva por esse médico nessa cirurgia, diretamente ou indiretamente estão sendo impactadas por conta daquele pingo que tu joga no rio e aquilo vai ecoando em várias ondas. Então, quando a gente fala de um número que parece frio e desapaixonado, como 70 mil, sim, que parece expressivo, a gente está falando de pessoas que diretamente foram impactadas. A gente não tá conseguindo colocar em pauta, porque isso não é quantitativo e não tem como tornar isso um material que a gente possa apresentar, mas a gente sabe que por mais que isso não seja, nunca vá para uma prestação de contas, né? A gente sabe que essas 70 mil pessoas, muitas delas, né, tiveram impacto que ecoaram, né, em outros momentos. Então, quando a gente fala dentro de uma ramificação do budismo, que a gente dá para o mundo o nosso melhor e que aquilo vai ecoar de alguma forma, a gente pensa que o trabalho dos médicos também está sendo não só um produto final, mas também uma sementinha dentro da vida das pessoas, né? E não só do Beto, mas de outras tantas, né? Tantas. Ano passado fui fazer um aniversário. Fui num aniversário e tava lá, tal, com o meu compadre da filhinha dele. Pai, tinha uma fotógrafa tirando foto. De pouquinho ela vem, muito obrigado. Eu disse, por quê? Ela disse assim, tu me atendeu por muito tempo no Hospital Unimed. Eu disse, sério? Ela disse, sim, hoje eu estou com 22 anos, hoje eu sou formado em fotografia e na época eu estava com leucemia e estava precisando de um transplante de medula. E eu venci. E eu estou aqui para te agradecer, porque foram vocês em muitos momentos que estiveram lá comigo, com minha mãe, dando energia, dando força. Cada dia que vocês chegavam, criava para mim uma expectativa muito positiva que vocês iriam me visitar. E ela disse, nossa, tu não sonha o quanto vocês fizeram a diferença no meu tratamento. Então, E eu não conhecia ela, porque imagina, ela tinha 10 aninhos na época, né? Então, hoje uma mulher fotógrafa e ela me mostra a foto assim, tá aqui, ó. E eu, nossa, gente, que loucura isso, sabe? Então, como o Fernando fala, a gente não sabe onde a gente já chegou, onde a gente vai chegar. Essa onda, ela é gigante, sabe? Esse projeto é... Eu pensei, enquanto você falava de prestação de contas e números, não, pelo menos aqui, né, no mundo físico, não tem essa prestação de contas. A gente não consegue contabilizar esse número, né? Mas para quem acredita no universo, em outras energias, então, bom, tá sabendo. Isso aí. Tá reverberando. Com certeza. Você deve receber, e o seu grupo, enfim, muitas dessas manifestações. Isso deve aquecer, assim, o teu espírito, a alma. Já conhecia essa história que ele contou? Sim, eu já conhecia. Ufa. Eu não quero atropelar, né, com as minhas questões e tal. E antes da gente falar em perspectivas, até, Davi, você falou agora, a gente está indo, né? Mas eu quero saber alguns planos, né? Tá. Que vocês estão pensando de agora para diante. Muito bem. Mas eu também não quero te atropelar. Você falou de 2 histórias. Isso. Então, a outra história é o seguinte. Eu estava no posto de enfermagem, toco o telefone. A gente já tinha uma intimidade muito grande com as enfermeiras e o Chico atende o telefone. E aí eu atendi com esta voz. Bom dia, o que seria? Não sei o que, só queria ver se o meu café... Esse telefone é o telefone que os pacientes ligavam para... Não é um telefone externo, é interno, onde o paciente liga para pedir alguma coisa ali.
E uma voz de menina diz: eu queria saber do meu café da manhã, que não chegou, como é que vai ser, porque ela tinha ido fazer um procedimento e o café chegou mais tarde. Sim, pode deixar, eu vou levar para você. Essa quem está falando? Isso aqui é o Roberto, eu sou o novo enfermeiro aqui do setor. Eu tenho 1,90 m de altura, olhos azuis, né? E sou o mais bonito do hospital, por isso que eu vou te atender. A menina tinha 16 anos. Eu disse: então eu vou aí, porque me falaram que você é uma menina criativa, e criei uma história e tal. Ela disse: não tem problema, pode vir. E chega o Chico na porta, de palhaço, e ela olha, e ela rola na cama, assim. Ela disse: eu não acredito. E eu esperando um homem de 1,80 m, que é isso? Aí o Chico disse: que é isso? Tu tá me chamando de isso? Eu vou de volta levar teu café. Não, fica, pelo amor de Deus. Eu digo: então, é só uma voz, né? E ali nós criamos uma relação, uma brincadeira, e a Sheila entra na vida do grupo. Ela estava também fazendo um tratamento de leucemia, 16 anos, uma menina linda. E nós acompanhamos todo o processo, desde queda de cabelo, cortar cabelo, emagrecimento, tudo que ela passou, assim. E eu vivi com a Sheila de estar segurando a cabeça dela enquanto ela tinha náuseas em função da quimioterapia. Então, é surreal a cena, os dois palhaços ali, um com a bandejinha e outro segurando a cabeça da paciente, e nós ali dando força. A relação ela foi tão grande que de madrugada a mãe dela ligava: a Sheila tá caidinha. Chico, tu pode falar com ela? Eu vou botar no Viva Voz. E aí eu me acordava de madrugada, me lembro que eu morava sozinho, e eu fazia um atendimento para ela 3 da manhã. E aí, Sheila, aqui é o Chico, como é que tá? Oi, nossa, não acredito que eu tô falando contigo essa hora da madrugada, tal dela. Oi, Chico, o que tu tá fazendo acordado? E eu criava milhões de histórias assim, e ela entrava no jogo, às vezes ficava 2 horas com ela no telefone, e a mãe dela dizia: muito obrigado, eu tava com medo de perder ela. E tu deu um gás de novo para. E assim fomos até que ela fez o transplante e não deu certo, e nós tentamos e tal, e aí chegou o momento que a gente descobriu que ia perder a Sheila. Então o grupo todo ficou muito abalado, assim, e tal, e não sabíamos quando seria este momento, né? Mas a família tinha uma relação com a gente muito grande, assim. Então nós tínhamos uma música que era Amigo Punk, que era a música tema dela, assim, que ela amava, assim. E um dia, 6 da manhã, toca o telefone, a Adri, a psicóloga, diz: a família da Sheila está pedindo para vocês virem para o hospital. Tem como tu avisar os médicos? E ela quer que vocês se despeçam da Sheila. E eu meio que sim, tipo, tá, liguei para todo mundo. Cara, deu 40 minutos, todos os palhaços se encontraram no camarim. Então foi um pesar, assim, acho que foi a vez que a gente se maquiou com mais dificuldade, assim. E nós ali, cara, isso tá acontecendo, meu Deus do céu. E a gente entra no quarto e a gente vai, e a mãe disse: ela queria uma música que vocês cantassem para ela. E ela queria muito que você estivesse aqui. E ela pediu isso, foi ela que pediu para vocês estarem aqui. E os palhaços ao redor da cama, e nós todos cantamos Amigo Punk. E que essa altura da manhã já não importa o nosso bafo. E a gente acaba ela dá um suspiro e se despede. Então foi assim, para nós, assim, do grupo, um dos momentos mais lindos que a gente viveu, uma plenitude de um desligar de uma vida para outra com um grupo de palhaço que fizeram essa passagem, assim. Então para nós foi lindo, importante. A Sheila faz parte do nosso mundo, da nossa vida, um anjinho, né, como se fosse o nosso anjinho da guarda, assim, que ilumina o projeto, assim. Então a gente viveu isso com ela, e a família toda, a família veio quando a gente fez 10 anos, a família participou da comemoração, eu tenho ainda contato. E quero muito que ela receba um livro, que a família esteja presente no lançamento do livro, no lançamento do documentário, porque a Sheila faz parte disso tudo, sabe?
porque a gente venceu. Em algum momento a gente venceu. A gente não perdeu ela. A gente tem certeza que a gente, como a vida é isso, né? Nós pelo menos amenizamos vários momentos que... E se a gente não tivesse? Como é que seria a Sheila nessa trajetória, entendeu? Então isso eu penso muito assim, se a gente não tivesse ali no hospital, como é que seria essa trajetória da Sheila ali? Como é que seria para ela enfrentar essa doença que é tão injusta, né? É tão injusta, porque uma menina de 16 anos, tu fica pensando assim, por que ela, né? Por quê? Então... Isso a gente não alcança, né? Essa resposta. Mas a gente tem como ajudar. Às vezes, você está num lugar e você pode ajudar. E temos que ter a coragem. Eu já estou divagando, mas a gente tem que ter a coragem de assumir esse protagonismo, ir para frente e estender a mão. Para que a gente está aqui, né? Nessa terra. Então, eu vejo Médicos do Sorriso assim, um projeto tão agregado à humanidade, aquilo que a gente entende que deva ser o humano, mas também entendemos assim, né, como jornalistas, vivendo nesse mundo capitalista e tal, para tudo tem custo, para tudo, né? Nós precisamos lá colocar nossos vinténs para levar para frente os projetos. Aí o Fernando antes falou do Financiarte, bendito Financiarte, que continue dando essa força mesmo para os nossos artistas. Mas como é que se faz para sobreviver, para um projeto assim sobreviver? Não basta só o sentimento, só o querer. Sim. E as perspectivas de vocês? Acho que tem boas novidades aí, né? O diferencial do nosso projeto é que nós não atendemos em fim de semana. Ele não é um projeto voluntário. Ele é um projeto profissional, com artistas profissionais que usam o seu tempo durante a semana, que as pessoas estão na indústria, no comércio, trabalhando. Os nossos palhaços estão no hospital atuando, no mesmo horário. Então, se eles estão lá, eles não têm como ter uma outra profissão. E aquilo virou uma profissão. Hoje, os Doutores da Alegria estão até tentando regulamentar o palhaço de hospital como uma profissão, né? Eu sei que o Wellington Nogueira, que é o diretor dos Doutores, ele tem esse projeto de regulamentar como uma profissão, né? Palhaço de hospital. Não sei como é que anda isso. Mas nós precisamos, sim, de um financiamento, nós precisamos de um apoio. A gente teve por muito tempo o apoio da Unimed. Depois que a Unimed sai, nós tivemos o apoio de lei de incentivo municipal. E aí foi Randon e Marco Polo que nos apoiaram, né? Bem rapidinho. Depois nós fizemos um projeto de lei de incentivo. E fomos em várias empresas, batemos assim, só que é muito difícil, né? A gente conseguir mostrar que vale a pena, até que o Matias veio e trouxe a Ana lá de Porto Alegre, que é uma captadora, que ela é profissional disso. E quando ela viu o projeto, ela disse, não tem como a empresa não patrocinar um projeto desse. Eu sei como entrar na empresa e eu vou mostrar para eles a importância desse projeto. E a partir dali, uma semana antes da pandemia, a CPFL assina. O primeiro contrato de lei de incentivo foi a CPFL que assumiu antes da pandemia, uma semana antes. Então foi muito legal, porque foi o que nos segurou na pandemia, foi o que nos ajudou também a ajudar muita gente durante a pandemia. Então a gente fez vídeos, a gente fez chamada ao vivo, a gente fez 1 milhão de coisas. E depois a gente conseguiu fazer o projeto, depois que uma empresa grande começa a acreditar, aí veio a Randon, entrou junto também. A Randon foi uma das patrocinadoras, a Panvel, aí entrou a Steel, agora está entrando a John Deere, né? Que estamos agora indo para Santa Rosa e Horizontina, né? São 2 cidades a 8 horas de Caxias do Sul. Então nós vamos criar um núcleo de palhaços lá na região de Santa Rosa, né? Então semana passada fiquei de terça a sexta-feira lá trabalhando lá nessas 2 cidades para a gente montar esse projeto lá que é o John Deere. A gente fez com a CPFLs Flores da Cunha, Veranópolis, Farroupilha, Canelas, São Leopoldo, Montenegro,
Porto Alegre, né? Estamos já em Porto Alegre, no Santa Casa e também no Presidente Vargas, lá em Porto Alegre. E agora está entrando também a Mencol aqui de Caxias, também como patrocinadora do projeto. E a gente está muito feliz, né? Porque tendo essas empresas, a gente tem a possibilidade de preparar mais palhaços, de atender mais hospitais e de criar essa rede de alegria, de felicidade que transforma, né, a dor pelo riso, né? Então a gente faz essa troca, então que mais empresas entrem nessa ajuda aí do projeto. Esse ano, graças a Deus, a gente já fechou todos os patrocínios, já estamos entrando com um novo projeto. E o legal é que a gente já entra com um projeto com um patrocinador, então a gente está muito feliz com isso, porque quem patrocinou continua patrocinando, entendeu? Então a gente fez um projeto também muito lindo no Hospital Centenário de São Leopoldo sobre eficiência energética com a CPFL, que a gente usou o atendimento também vinculado à economia de energia. Então, tu imagina, os palhaços entravam no quarto e brincavam. Não, tem que desligar essa luz, tem que, sabe... Entravam nos postos de enfermagem, começavam a apagar todas as luzes, aí criava todo um vínculo. Tá, mas por que tá apagando? Não, porque tá gastando. Não, mas aqui é necessário, porque elas precisam fazer para escrever. Então, criava toda uma relação, assim, ficou bem interessante o projeto, assim. Então, para o livro, a gente precisa, né, de patrocinador, para o documentário, né? O documentário temos 2 grandes diretores, né, que é o Nivaldo Pereira e o Daniel Herrera. Divinos. Divinos. Já falei com a Melissa que a gente vai fazer o Médicos do Sorriso 2. Com os 2. Nossa, demais. O documentário tá... Pra gente falar do documentário também, tá vindo, né? Lindo, assim. Que é um outro viés. Uhum. E o Fernando, eu tô aproveitando os conhecimentos dele como psicólogo, eterno estudioso, pelo que vejo. Exato. E amante dos livros também, que assim me coloco junto contigo. Eu quero saber, tem data de lançamento, em que pé que estão as coisas, como é que construiu a narrativa, com tanto detalhe. Que eu também não sei, agora eu vou beber junto. Ah, então vamos lá. Então, spoiler. Eu aproveito fazer esse parênteses também, né, em relação às empresas que apoiam a gente, apoiam o projeto, e é importante a gente trazer o quão relevantes são essas empresas e o quão relevante também é a lei de incentivo à cultura, né? Porque a gente acaba meio que se apegando a algumas narrativas gerais da sociedade e aí, de novo, não dá para ser quantitativo, mas por mais que o estudo que eu tenha em mente seja desatualizado, já se publicou material dizendo que a cada R$1 investido na lei de incentivo à cultura volta R$1,58 para a economia. Daqui a pouco estou errando, mas a média é mais ou menos essa. É quase R$3 de volta. Atualmente é isso? É. Tá, então basicamente o que a gente pensa é o seguinte: além de essa iniciativa ter surgido como uma estratégia de incentivar as empresas a sonegarem menos, de incentivar empresas a terem uma alternativa para encontrarem alguns projetos que querem apoiar, além dessa questão da lei de incentivo à cultura, voltar dinheiro para a economia, os projetos, se as pessoas apoiam um projeto como Médicos do Sorriso, se as pessoas apoiam alguns outros projetos que têm um carinho, as pessoas têm que entender também a importância, né, de uma lei dessas, e entender a importância também de uma empresa como CPFL, como Randon, como Alimentos Orquídea, como Steel, como Mencol. Todas essas empresas estão fazendo parte dessa jornada e aí estão impactando da sua forma também aquilo que a gente estava dizendo, né, dessas vidas que estão sendo beneficiadas lá na ponta, né? Tudo isso a gente faz essa construção, e aí com esse suporte dessas empresas às nossas costas, que tem um case imenso e que tu sabe que te dão essa tranquilidade para poder produzir, dentro dos hospitais os médicos conseguem fazer seu atendimento naquilo que eles sabem fazer, né? E eu, como escritor, consigo trabalhar dentro daquilo que eu consigo fazer também, dentro das minhas limitações, evidentemente, mas trabalhar nesse material com essa liberdade e com essa tranquilidade de saber que, ok, estamos bem amparados, né, dentro desse time de profissionais. A gente pode falar das gurias da Mora também, que, né, nossa produtora, o Davi falou da Ana, todas as pessoas que fazem parte ou que já fizeram parte do projeto, né? Então, tudo isso
chega até um trabalho que está sendo exercido lá na ponta, e aí, de novo, né, por detrás das coxias, pego esse emaranhado todo, vou construindo, vou meio que elaborando algumas narrativas, e aí é difícil agora a gente dar spoiler em relação à data de lançamento. O que eu posso dizer aqui em breve, porque como tem alguns pontos finais que a gente precisa também, tem algum outro patrocinador, aí a gente às vezes meio que depende de alguns prazos também, algumas coisas que a gente tem que cumprir. Então o projeto, tanto quanto o livro, tanto quanto o documentário, a gente pode dizer já que muito em breve a gente vai dar retorno sobre isso. E sigam as nossas redes sociais, né? Sigam Médicos do Sorriso, né? No Instagram e no Facebook, porque ali a gente sempre mantém atualizado todo o trabalho que está sendo feito em relação ao livro, em relação ao documentário, em relação aos atendimentos, em relação aos atores, né? Como o Davi falou, são atores profissionais que trabalham, né? E essa é o exercício profissional desses atores, né? Então, tudo isso é possível graças a essas empresas. E aí, quando vamos adentrar no livro, né? O livro é um desafio escrever, porque a gente não tem uma estrutura quando a gente fala de Médicos do Sorriso no sentido frio da palavra. A gente não pode chegar lá e, como eu estava dizendo antes, né, dizer assim, não, ok, tudo começou através disso e esse foi o estalo inicial. Até tem um certo momento que eu falo no livro que a gente poderia voltar para 2004, poderia voltar para 2003, quando, né, se engatinhou. Aí a gente poderia voltar um pouco mais, para quando o Davi tinha 14 anos e conheceu o Chico e o Metralha. E a gente poderia voltar um pouquinho mais, para quando o Davi teve o primeiro contato com o circo. Ou a gente podia voltar um pouquinho mais, para quando o Davi foi concebido e quando o Davi nasceu, dentro de uma estrutura familiar, né, que tinha suas dificuldades, tinha suas demandas, e que tudo isso ocasionou, dentro da referência que ele tinha do pai dele, que foi teu pai, né? Que quase fugiu junto com o circo, né? Então, tudo isso acaba ocasionando. E aí, quando a gente fala, né? Tem aquela frase famosa de quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Porque uma árvore de tâmaras pode demorar até 70 anos para começar a dar frutos, né? Então, a gente sabe que aquela tâmara já foi uma árvore, já foi uma semente, já foi algo que veio antes dela mesmo. E é tudo... Tem um termo dentro da filosofia disso, acho que é consequencialismo, será? Eu vou errar. Mas, enfim, que tudo é consequência de algo que veio antes de si. Então, se a gente chegou no momento que estamos aqui agora, né, tendo a oportunidade, o privilégio e a honra de participar de um momento aqui com vocês, né, com toda a equipe, então isso só é possível por conta de muita coisa que aconteceu e que a gente não consegue nomear. E isso tudo fica dentro de um livro. E aí tu me diz, como é que eu faço isso? Qual que é o ponto exato? Porque, como eu estava brincando, qual que é a história dentro dessas 70 mil que eu vou selecionar? Né? E aí a gente não quer ser injusto em dizer essa vale mais ou essa vale mais. Acaba que a gente acaba fazendo um emaranhado que vale para a narrativa. Mas essa narrativa de daqui a pouco desse livro de 200 e poucas páginas vão acolher certamente nas entrelinhas delas e nos espaços em branco entre uma palavra e outra, vão acolher muito mais do que só aquela história que está sendo contada, né? Que lindas as tuas palavras, que lindas. Sabe que semana passada foi muito difícil apresentar o projeto, porque foi a primeira vez que eu apresentei o projeto me dando conta do projeto, na frente de um corpo clínico de 10 médicos de um hospital. No outro hospital tinha toda uma equipe também de médicos, enfermeiras, técnicas, e eu apresentar o projeto. Então, quando eu vi na televisão o vídeo, nossa, foi muito emocionante para mim, foi muito tocante, assim, de eu falar para elas, cara, eu sou o pai desse projeto, sabe? Mesmo. Isso tá aqui e não é mais do Davi. Isso que é o mais legal, é isso, que não é mais meu. Ele já tá no mundo, ele não para mais. O Davi pode sair hoje de cena que o projeto continua, ele vai ter lá seu nome registrado, mas ele vai continuar, entendeu? Então esse legado ninguém mais tira, entendeu? E quando ele fala do meu pai, e é real isso, sabe? Eu escutar essa história do meu pai, que saiu de Caxias e foi a pé até Flores da Cunha para fugir com o circo. E meu avô pega ele a cavalo no meio do caminho e ele toma uma surra gigante porque ele queria ir embora com o circo. E meu pai sempre quis ser artista. Meu pai era um autodidata de música.
Meu pai era analfabeto e meu pai tocava gaita, acordeon, piano, flauta, gaita de boca, tudo de ouvido. Meu pai escutava uma música, ele dizia, quer ver? Eu tiro. E ele pegava e tirava uma música clássica. E eu ficava assim, como assim, pai? Ele disse, não, eu tiro pelo ouvido. E eu não nasci com isso. Só para deixar claro, né? Mas tem meu irmão que é músico. Eu fui filho de... Minha tia era atriz, foi atriz do grupo de teatro Ribeiro Cancela, aqui de Caxias do Sul. Então o Davi cresce com isso, entendeu? O Davi cresce com a arte. E hoje vê essa arte disseminada, sabe? Pela minha irmã, pela minha sobrinha, que hoje fazem parte do projeto, são atrizes do projeto, assim. Hoje a gente está aqui e tem uma dupla atendendo no Hospital Geral, enquanto a gente está aqui, tem uma dupla lá trabalhando, sabe? Tem uma dupla lá em São Leopoldo. Então isso é muito legal, assim. Então o projeto, eu sempre brinco, né? Você quer conhecer o projeto dos Médicos Sorriso? Não te interna no hospital, né? Conheça de outra forma, vai nas redes sociais, né? Tem essa forma, mas a gente espera não nos encontrarmos dentro do hospital, mas vai lá, @Médico do Sorriso, no Facebook também, Médico do Sorriso. Nós vamos lançar um site dos Médicos do Sorriso, ótimo, tá? Aguardem. Tá bem. Ele tá sabendo agora. Gente, olha, como comentamos antes, né? Poderíamos ficar aqui horas e horas, histórias não faltariam, análises, reflexões, porque nós estamos falando de gente, né? Gente, que é aquilo com o qual nós, né, humanos, nos identificamos. Outros iguais a gente, nossos semelhantes. Então, assim, parabéns pelo trabalho. Nós vamos encerrando por aqui, mas vamos ter parte 2, quem sabe a parte 3. Vamos trazer as novidades de vocês para cá. Vamos incentivar, sim, que as pessoas sigam as redes sociais. É o nosso mundo agora, então vamos lá. Parabéns de novo pelo trabalho, força para seguir. E se precisarem da gente, como diz o nosso chefe aqui, o Fabiano Vergani, contem conosco, batam na porta, Fabiana, ali, venham falar com a gente que nós damos um jeito. Então, muito, muito obrigada pela participação, foi mesmo uma honra. E para você aí de casa, obrigada também por nos ouvir, por nos seguir. Precisamos dos cliques também, né? Então, vamos lá. Até o próximo Sou Social. O programa, aqui, ó, você sabe, né? Do coração. Beijos. Sorria, você está na X-Play TV.